Hola, hola, bienvenidas. Se vayan prendiendo las cámaras, así nos vemos. Y sí, por favor, no me hagan no se me escondan. Especialmente las que son alumnas que saben que Isa, podés decir, bueno, Traduzco los chistes también. a ver. Bueno, todos los que están llegando, bienvenidos, bienvenidas. No se me escondan, vayan encendiendo las cámaras, así los vemos. Veo caras nuevas y caras conocidas. Bueno, lo que sí les voy a pedir que cierren los micrófonos, así no hay interferencias con el sonido. Por favor, se puderem apagar os microfones para não ter interferência com o som da Rosana e da Fabiana. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar ya en punto, ya que estamos. Uy, está Leire, pobre que Leire está en España, 12 de la noche. Bueno, bueno, bienvenidos a todos y bienvenidas. Estoy sumamente contenta bueno, de lograr con Fabiana, con una amiga, colega, este encuentro. Bem-vindos, bem-vindas. Estou muito feliz de poder ter concretado esse encontro com a Fabiana e com todos vocês. Bueno, ya la van a conocer a Fabiana. Este es la primera aula que vamos a hacer juntas. En realidad lo va a llevar ella adelante. Essa é a primeira aula que vamos fazer juntas, levada por ela, mas Y, depois y luego tenemos otro encuentro más en junio. Y como saben muchos también, ella va a venir presencial acá a Argentina a dar un taller en junio/julio. tem uma aula a mais virtual e depois vamos fazer uma aula presencial dia 30 de junho, 1º e 2 de julho. Así que bueno, muchas gracias Fabiana por estar acá. Gracias Isabela por ser nuestra traductora. Y arrancamos, ¿sí? Fabiana, te dejo todo el espacio para vos. Quiero aclarar algo. Pueden hacer preguntas, Fabiana va a hacer una presentación. Pueden hacer preguntas en el chat y cualquier cosa yo la leo y abrimos, puede hacer en cualquier momento, o sea, no esperan que ella termine. Si tienen alguna duda o algo, hacen en el momento de una pregunta. ¿Sí? Isa. Agora vai começar a falar a Fabiana. Qualquer pergunta podem colocar no chat em qualquer momento da aula. Daí a Rosana vai ler e perguntar para elas. E eu vou traduzir. Pode ir, Fabiana. Buenas noches. Pelo menos essa parte eu consigo. Buenas noches. Sejam bem-vindos. Eu quero agradecer imensamente esse convite da Rosana e também aqui da Paula Estoy em muy estar aqui. agradecida por la invitación de Paula y de Roxana y por estar acá. Quero contar um pouco como foi esse nosso encontro. Contarles un poco cómo arrancó el encuentro. Eu e a Rosana. Nós estivemos juntas aqui, né, no Brasil, quando ela veio para um congresso de coaching jurídico. Estuvimos en contacto cuando vino para un congreso acá en Brasil, Em coaching jurídico, 2018. por el 2018. E eu falei lá sobre o coaching sistêmico. Donde le presenté el tema de coaching sistémico. E a Rosana também trouxe sobre o coaching e ela fala
coisas muito parecidas com o que eu trazia. Então, nós nos conectamos logo de início. donde nos conectamos intercambiando ideas muy parecidas sobre nuestros pensamientos desde el comienzo. E desde lá nos mantivemos em contato e nasceu esse desejo de estarmos juntas. Y mantuvimos el contacto y nos generó el deseo de dar esta charla juntas. Sim. Esse ano, finalmente, nós conseguimos realizar esse nosso sonho Finalmente este año para poder concretarlo. de poder levar para a advocacia essa nova consciência, né, que não é tão nova assim, do pensamento sistêmico, Para poder traer a la abogacía esta postura, actitud y pensamiento sistémico e que no es tan conocido. sim, e como isso pode transformar a vida dos profissionais e a vida das pessoas e da sociedade. Y cómo con esto podemos transformar el pensamiento del cliente, de los abogados y de la sociedad. Quando iniciei esse trabalho aqui no Brasil, em 2009, Al iniciar este trabajo acá en Brasil en el 2009, comecei com a programação neurolinguística con la programación neolingüística e posteriormente com a constelação familiar. y anteriormente con la constelación familiar. Posteriormente. Posteriormente. Ah, perdón, posteriormente. E o coaching. Na época, as pessoas, os profissionais, os advogados diziam, eu ia nas OABs, não sei como é aí, né, para vocês, mas aqui a gente tem, é o nosso órgão de classe. Desculpa, Fabiana, a Roséis falou? É a OAB, né? Então aqui é nosso órgão de classe. Eu não Colegio de sei Abogados. dizer. OAB, el Colegio de Abogados. Sí, Colégio Ok. de Advogados. Colegio de Abogados. El OAB de Brasil es como el Colegio de Abogados de Argentina, mucho más grande, ¿no? En Brasil que acá. Sí. Ahí va. Cuando empezaste a ir al colegio de abogados, que E aqui no Brasil, quando comecei a fazer esse trabalho, as pessoas me diziam, doutora, os advogados não precisam disso. Os advogados querem ganhar dinheiro. dentro de este haber les comentaban que no era una necesidad para los abogados estas posturas sistémicas, sino el interés estaba más en generar dinero. Sim. E eu continuava insistindo e dizendo, mas para o advogado fazer dinheiro, ele precisa entender que muitas das dificuldades deles estão nas suas crenças. E se ele tem crenças, ele não faz dinheiro. Pero necesitan entender que para muchos abogados estas dificultades están en las creencias, y si no tienen estas creencias no pueden generar dinero. Assim começaram a abrir as portas e eu comecei a fazer palestras nos colégios de advocacia aqui do Brasil inteiro. Así, por todo Brasil, empecé a hacer clases en todos los colegios de abogados, llevando este nuevo conocimiento. E essa se tornou a minha missão, o meu desejo de levar uma nova consciência para os advogados e uma nova postura que, a partir disso, ia melhorar toda uma sociedade. Para llevar un nuevo aprendizaje para los abogados y una actitud que iba a ser el principio de cambiar
como lo digo. Un aprendizaje, sí. Claro, un aprendizaje para cambiar esta actitud dentro de la abogacía y, perdón. Está bien, está Não, muy bien. sim, Continúa, Fabiana. tranquilo. É, hoje, esse trabalho aqui no Brasil já é bem conhecido, então foi uma das precursoras desse trabalho aqui. E sou considerada aqui embaixadora do direito sistêmico, então Hoy é este algo, concepto en Brasil ya es muy conocido y Fabiana es reconocida como la embajadora de esta postura sistémica y pensamiento sistémico. sim. E o que eu quero trazer aqui para vocês é como essa consciência começa a partir de nós. Não é para nossa profissão, é para nossa vida em primeiro lugar. E a partir de como olhamos para a nossa vida, é que nós atuamos dentro da nossa profissão. Y hoy les quiero compartir este pensamiento no para aplicarlo a nuestra profesión, pero también para la vida y cómo este pensamiento empieza como a cambiar nuestra manera de vincularnos y actuar dentro de Então, la profesión. quero perguntar para vocês se todos que estão aqui exercem a profissão do direito ou se tem alguém que não é do direito aqui. ¿Todos acá ejercen el derecho o hay alguien que está por fuera? Pongan así la manito. Los que están con la cámara apagada, no sé. Todos são do direito, porque às vezes vem, né, outras pessoas, e aí senão eu também direcionaria para um outro lugar também. Básicamente para direccionar el flujo de la conversación. Sim. Então, a minha primeira pergunta para vocês é o que motivou vocês a escolherem a profissão do direito? O que motivou a ser advogado? Talvez trabalhar com essa área? Qual foi a primeira motivação? E eu acho que é até La- melhor a gente interagir um pouco. Vocês podem colocar no chat para, né, e passar para a Isabela também. O que motivou vocês a se tornarem advogados? ¿Qué los motivó a elegir el derecho y hacerse abogados, elegir esta profesión? Pueden mandar las respuestas por el chat. Es como una manera de empezar a llevar el curso de la clase con esta A, pregunta. aju- sim, ajudar os demais. Essa é uma que muita gente fala. Me tornei advogado para ajudar pessoas. Eso es una bastante frecuente, de me hice abogado para ayudar a las personas, Para solucionar os conflitos, para solucionar conflictos, para devolver o que a vida me deu, desejo de justiça. E acho que esse daqui isso é algo que é muito importante a gente entender, esse desejo de justiça. es muy importante que entendamos el deseo de justicia. O que é justiça para cada um de nós? ¿Qué es la justicia para cada uno de nosotros? E qual é essa justiça que nós estamos buscando? ¿Y cuál es la justicia que estamos buscando? Essa justiça é realmente pelo nosso cliente ¿Es ou realmente para nuestro cliente ou é para nós mesmos e os nossos sistemas? o es para nosotros mismos y nuestros sistemas? Então, essa ajuda que a gente fala Esa ayuda a la que nos referimos é uma ajuda humilde, es humilde, é uma ajuda de um lugar de aqui eu sou apenas o profissional, sou apenas o advogado. es desde un lugar de acá, nada más soy el abogado, E de, apenas. ver, e de verdade, eu não conheço nada sobre o seu conflito. Ajeno a
estar consciente de cuál es el conflicto. Porque o conflito que existe, o conflito que o cliente traz, ele vem carregado de muitas outras dificuldades que nós, enquanto profissionais, não temos conhecimento. Porque el conflicto que acarrea el cliente viene acompañado de un montón más de detalles de los que no tenemos el conocimiento. E estes conflitos são conflitos trazidos pelo nosso próprio sistema familiar. Arrastrados por nuestro propio sistema familiar, estos conflictos. São conflitos gerados pelas nossas lealdades, crenças. Generados por lealtades y creencias. Então, qual é essa justiça que nós buscamos? Entonces, ¿cuál es esa justicia que estamos buscando? Isabela, traduz para mim o que a Letícia colocou aqui. Necessidade de resolver certos temas. A necesidade de resolver alguns assuntos e, no possível, intentar ou poder dar algumas respostas para gente que chega muito magoada. Sim. E essa é uma das possibilidades que, com a visão sistêmica, nós podemos trazer aos nossos clientes. Esa es una de las posibilidades que con la visión sistémica podemos darle a nuestros clientes. Os clientes chegam aos nossos escritórios com muita mágoa, ressentimento. Cuando llegan con mucha angustia y resentimiento, Por trás desse ressentimento existem outras questões que às vezes vêm lá do sistema, questões da infância, atrás de todos estos sentimientos existen cuestiones que vienen mucho más allá de este sistema, desde la infancia, e o cliente muitas vezes se coloca numa condição de criança vítima. y el cliente suele ponerse en una posición de niño, niñez víctima, victimario. E neste lugar de crianças, nós assumimos o lugar de pais dos nossos clientes. Y ante estas situaciones solemos asumir el lugar de padres de nuestros clientes. E quando nos tornamos pais dos nossos clientes, Y cuando esto ocurre, dizemos para eles: vocês não têm condições de resolver os seus problemas, vocês são menores do que eu. nos ponemos en una posición, actitud donde el cliente no puede con la resolución del conflicto. E quando o cliente se sente menor, Y cuando Él- el cliente se siente menor, ele entrega o problema para o advogado entrega el problema para el abogado e acredita que ele vai resolver tudo. con la creencia de que lo va a resolver completamente. E o cliente se torna uma criança. E aí eu pergunto para vocês: criança paga honorários? Y el cliente se transforma en una criatura y Fabiana pregunta, ¿las criaturas pagan los honorarios? Crianças são pequenas, crianças não têm responsabilidade. De quem é a responsabilidade deles? Los niños no tienen responsabilidades, no pagan facturas. ¿De quién va a ser la responsabilidad? ¿De ellos? Dos pais. ¿De Então, nosotros? muitos advogados reclamam: não consigo receber dos meus clientes não me pagam, não reconhecem o meu trabalho, não reconhecem o meu valor, porque Muchos estão no lugar de abogados criança. se quejan por no tener el reconocimiento del trabajo, del pago de parte de los clientes. Então, nosso papel vai muito além do que a gente imagina. Alguns me dizem: Fabi, quer dizer que eu tenho que ser psicólogo agora? Entonces,
como nuestro papel va mucho más allá, surgen dudas como, ¿esto quiere decir que ahora tengo que ser terapeuta? E eu digo, nós precisamos entender de pessoas. No, solo necesitamos entender sobre personas. E como o direito é uma ciência humana, nós Como el derecho es precisamos una ciencia humana, precisamos entender como as pessoas funcionam. necesitamos entender cómo estas personas funcionan. Cada que está aqui hoje nessa sala tem uma forma de pensar, de sentir e de agir. Cada uno de los que estamos hoy en esta sala tenemos una manera de pensar, de accionar. Então eu não posso aplicar ou dizer a mesma coisa para todas as pessoas de forma igual. Y no podemos aplicar y decirle a las personas de la misma manera una idea. Se, então, se alguém me diz que tem uma dificuldade com a mãe, Por eu não ejemplo, si posso, alguien viene y me dice que tiene un problema con su madre, não posso presumir que o problema é igual para todo mundo e que todos vão entender da mesma forma. no puedo prejuzgar que es el mismo problema para todo el mundo y que todos lo vamos a entender de la misma manera. Tudo depende do contexto de vida de cada pessoa. Todo depende del contexto de vida de cada persona. Então, o que é essa justiça que a gente busca? Entonces, ¿cuál es esa justicia que estamos buscando? Se eu não sei o que as pessoas pensam, Si ni siquiera sé qué es lo que están pensando las personas. se eu perguntar aqui o que é justiça para cada de vocês, Si cada les vai me trazer pregunto uma forma diferente. qué es la justicia a cada uno de ustedes, me van a dar respuestas diferentes. Bert Hellinger fala que a justiça não existe. ¿Quién? Bert Hellinger, Bert Hellinger, Hellinger, criador, criador das constelações. creador de las constelaciones, dicta que la justicia no existe. Que a justiça, ela é personalíssima. Que es ultra personal. E quando a justiça está atuando em nós, Y cuando atua está actuando en nosotros, actúa también desejo de extermínio. un deseo de exterminio. Compreendem? ¿Se entendió? E o que é No, era yo. Quería ver si se iban siguiendo, pero me parece que sí. Pero estoy viendo las caritas, sí. Perfecto. E o desejo de extermínio significa que, muitas vezes, para que eu possa fazer a justiça, eu El quero deseo exterminar a outra parte. significa que muchas veces para que yo pueda hacer la justicia deba exterminar la otra parte. E se quero exterminar a outra parte, é como se eu dissesse: eu tenho mais direito a existir e a pertencer do que você. Es como si estuviese diciendo que tengo más derecho a existir y a pertenecer que vos, Que eu sou melhor do que você. que soy mejor que vos. E quando estou nesse lugar, Y cuando estoy desde este lugar, quero me vingar do outro. quiero vengarme del otro. O desejo de extermínio, ele quer dizer que, se você não existisse, eu não teria essa dor. Eu poderia apagar esta dor do meu coração. El deseo de exterminio significa que si vos no existieses, yo podría terminar con este dolor.
E esta não é uma verdade. y no es una verdad. Por isso, as pessoas, quando sentem uma dor, falo aqui eu falo aqui do significado interno. Por eso cuando las personas sienten un dolor, estoy refiriéndome al significado interno. Isto. O que ela deu como significado para aquele momento, para aquela dor, eu nunca vou saber. La significación que le dio a ese momento aquel dolor, nunca lo voy a saber. Então, essa é só uma pequena introdução Esto sería sobre una pequeña introducción de como olhamos para o direito e como queremos excluir as outras pessoas também através do nosso suposto direito. una pequeña introducción sobre cómo vemos el derecho y cómo queremos excluir a la otra persona a través de él. Faz sentido para vocês, gente, que eu estou falando? ¿Tiene Sí. sentido lo que estoy diciendo? Eu até peço desculpas aqui, porque eu não estou muito acostumado com a tradução, tá? Então, eu sou aquela que fala muito. A Pido pessoa às vezes disculpas parece um porque trator. no estoy acostumbrada mucho a la traducción. Yo también de paso. Sim. E se vocês tiverem perguntas, podem fazer. Y si tienen más preguntas, pueden hacerlas. Eu vou colocar aqui uns. Antes disso, eu vou fazer um pequeno exercício com Antes vocês. de pasar las diapositivas, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quem puder abrir as câmeras, Quien quiera abrir las cámaras para facilitar. para facilitar la actividad. Sí, buenísimo. Si abren las cámaras mejor, así podemos trabajar y vernos. Quando nós entramos aqui nessa sala, nós criamos um sistema também. Cuando entramos a esta clase, estamos creando un sistema también. E todas as pessoas que estão aqui que estão fazendo parte desse sistema, influenciam as outras pessoas conscientemente ou não. Y todas estas personas que estamos haciendo parte de este sistema influenciamos unas a las otras conscientemente, ¿o no? Isso significa que com algumas pessoas nos conectamos mais do que com outras. Con algunas personas nos vamos a conectar más que con otras. Porque dentro de nós existe uma conexão que faz com que a gente projete nas pessoas algo que é nosso. Porque dentro nuestro existe una conexión que hace que proyectemos en otra persona algo que es nuestro. Então, quando eu olho, por exemplo, estou aqui olhando para Maria José, Así que ao, cuando miro, por ejemplo, a María José, eu me conecto com ela, me conecto con ella, com a simpatia dela e con su simpatía, sinto y algo que me toca. siento algo que me toca. Porque inconscientemente e consciente, ela pode se parecer com alguém do meu sistema, ou ela me lembra de alguma experiência que me conecta com ela. Porque consciente o inconscientemente
ella me hace acordar a alguien de mi sistema o a algo que me conecta con ella. Então, nós influenciamos, Estamos nós, in- influenciando, nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo pelas pessoas que estão aqui. nos influenciamos constantemente por las personas que estamos acá. Mesmo as pessoas que estão com câmera fechada, elas também fazem parte desse sistema e também nos influencia de alguma forma, porque nós sabemos que mesmo não aparecendo, elas estão aqui. Hasta las personas que tienen la cámara cerrada nos influenciamos y nos influencian de alguna manera porque igual sabemos que están acá. E isso acontece em todos os tipos de sistema. Y eso pasa en todos los tipos de sistemas. Nós fazemos parte de muitos sistemas, da família, a escola, trabalho, religião, tudo isso são sistemas. Porque hacemos parte de muchos sistemas. La familia, la escuela, el trabajo, la religión, son todos sistemas. E cada sistema tem suas regras, que chamamos de regras do jogo. Y cada sistema tiene sus reglas, a las que llamamos reglas del juego. Dos outros sistemas podemos sair, De los otros sistemas podemos salir. se não quero mais trabalhar em determinado lugar, não faz mais sentido para mim, eu posso sair. Si no quiero trabajar más en determinado lugar porque ya no tiene sentido, puedo salir. Mas e do sistema familiar? Pero, ¿y del sistema familiar? Posso dizer que não quero mais essa família? ¿Puedo decir que ya no quiero más esa familia? Faço uma brincadeira que quando somos adolescentes, Fala, posso, tá, pode. quando nós somos adolescentes, a gente fala assim, quando eu fizer 18 anos, pelo menos aqui a maioridade, 18 anos, vocês vão ver, eu vou embora, não quero mais saber de ninguém. Cuando somos adolescentes, a los 18 decimos, yo me voy, no quiero saber nada más de nadie. Doce ilusão, ¿Cómo? Uy, doce ilusão, um engano. dulce ilusión, un engaño, total. Podemos ir morar do outro lado do planeta, que a influência do nosso sistema vai nos acompanhar onde quer que a gente vá. Podemos mudarnos hasta del otro lado del planeta. Igualmente la influencia de nuestro sistema nos va a acompañar a donde vayamos. Nesse sentido, somos mais leais do que livres. En este sentido, somos mucho más leales que libres. Acreditamos que somos livres, mas no nosso inconsciente temos as mesmas atitudes que todos aqueles do nosso sistema. Pensamos que somos libres, pero en nuestra conciencia tenemos las mismas actitudes que todos los que componen nuestro sistema. Então, só para vocês perceberem, sentirem, eu vou pedir para vocês, não precisa falar, tá? Quem é, mas vocês se conectarem com uma das pessoas aqui dessa tela. Só olha, tá? Só olhem para uma pessoa, pode ser até uma pessoa que está com a câmera fechada. Entonces el ejercicio ahora sería que miren a una persona de esta pantalla como ejercicio de conexión. No hace falta decir quién, puede ser alguien con cámara apagada también. Simplesmente olhe, se conecte e perceba qual é a sensação que você tem quando você olha para essa pessoa.
Solo conéctense y perciban la sensación que tienen cuando miran a esa persona. Pode ser que você tenha se conectado com alguém que te traz boas lembranças ou que te conecta a algo positivo. Puede que te hayas conectado con alguien que te trae buenos recuerdos o te remite a algo positivo, E isso faz com que você queira se aproximar dessa pessoa. algo que hace con que quieras aproximarte a esta persona, Você tem afinidade com ela. porque tenés una afinidad. Pode ser que você tenha escolhido uma pessoa com a qual, na verdade, você não se conecte, mas quando você olha para ela, você lembra de alguém com quem você teve um conflito. Puede que hayas elegido a una persona con la que no te conectes, pero que cuando la visualizas te remita a alguien con quien hayas tenido algún conflicto. E mesmo você querendo excluir essa pessoa, Aunque quieran excluirla, você se conecta ainda mais, porque na exclusão atraímos mais daquilo que não queremos para nós. te vas a conectar todavía un poco más, porque en ese intento de exclusión vas a traer algo que no querés remover. Quando nos conectamos com algo positivo, sentimos um calor, sentimos o coração palpitar, sentimos alegrias, então temos emoções mais positivas. Cuando nos conectamos con alguien que nos remite algo positivo, sentimos como un calor, un palpitar, energías positivas. E quando nos conectamos com a dificuldade e o conflito, temos emoções de raiva, emoções de nojo. Cuando nos conectamos con alguien que nos trae una dificultad o el conflicto, tenemos emociones de rabia, de náuseas. E isso pode fazer com que nós paralisemos. Pode ser. Peraí, para eu poder facilitar isso para você. Pode ser que a gente queira fugir, ou a gente paralise, ou a gente queira atacar o outro. Puede que nos den ganas de escapar o nos paralicemos o queramos atacar al otro. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é Y lo que les quiero mostrar que isso tudo aconteceu aqui, numa tela de computador. que todo esto pasó acá, en una pantalla de computadora. Então, a conexão é independente do tempo e espaço. Tempo, La espaço e conexión lugar. entonces es independiente del tiempo y espacio, el lugar. Basta pensar e sentir. Solo contar de pensar y sentir Que nos conectamos de forma positiva ou negativa. para conectarnos de manera positiva o negativa. Ok, fez sentido para vocês? Conseguiram perceber isso? ¿Tiene sentido? ¿Pudieron percibirlo en la actividad? Alguém gostaria de fazer um comentário? ¿Alguien le gustaría comentar algo? Por exemplo, como foi a experiência de se conectar mesmo aqui na tela? ¿Cómo fue la experiencia de conectarse a través de la pantalla? Não, tô todos quietinhos, né? Todos tímidos. Y bueno, Sim. no, hola, Olá, hola, soy Omar. prazer. Sí, realmente sentís cosas distintas con los distintos rostros, expresiones.
adivinas emociones en el otro de repente. Você adivinha emoções na outra pessoa, de repente. Isso mesmo. Muito bom, muito bom. É Omar, seu nome? Omar, Omar? Omar, Omar, Omar. sí. Muito obrigada, Omar. É isso mesmo. Que bom. Mucho gusto. A Adriana falou que es muy forte conectar-se e dar-se conta de que importa o espaço. É isso mesmo. Então, esse lugar, independente de onde nós estamos, a conexão acontece. E aí En vocês este imaginam, lugar, independientemente de donde estamos, la conexión pasa. e agora imaginem o seguinte: um processo judicial, um conflito entre partes. E aí essas pessoas, o processo judicial que dura anos, aqui pelo menos aqui no Brasil, tem processos. Esses dias eu constelei uma pessoa que tinha um processo de 40 anos. Así que imagínense dentro de un proceso judicial que puede llevar mucho tiempo. Hace unos días acá en Brasil trabajé con un proceso de una persona que ya llevaba 40 años. E aí percebam, se a gente tem esse poder de se conectar com a outra pessoa, e nós Existe, mantemos o conflito através de um processo por tantos anos, y si tenemos significa, como el poder de mantener, de conectar a la persona y mantener este conflicto durante tantos años, imagina como o processo judicial nos mantém presos a outra pessoa como, durante todo esse tempo. como un proceso judicial nos mantiene presos a esta otra persona por tanto tiempo. E quando estamos presos num conflito, olhando para outra pessoa, não estamos olhando para a nossa própria vida. Estando tan encerrados en el conflicto mirando a la otra persona, no estamos tomándonos el tiempo de mirar para nuestra propia vida. Estamos cuidando da vida dos outros. Estamos más pendientes de la vida de los otros. Vou dar o exemplo deste caso que eu atendi. O processo era um processo de desapropriação aqui, que foi aberto lá na época dos pais dessas pessoas. Voy a dar un ejemplo de un proceso que estuve trabajando, de un caso de desapropiación. ¿Se dice Sim, igual? sim, Eh, igual. de una persona que está arrastrando este proceso desde la época de los padres. E, e aí os pais faleceram e esses filhos continuaram carregando esse processo. Los padres fallecieron y los hijos de estas personas continuaron llevando este proceso. E a filha, né, porque vieram os dois constelar, né, os dois filhos constelar comigo. Fueron los dos Fazer hijos uma constelação. a hacer una constelación con Fabiana. E a filha dizia assim, que ouvia a mãe desde pequena falar que existia uma dívida. Escuchaba, una de las hijas decía que escuchaba desde que era chiquita a la madre diciendo que existía una deuda. E eles passaram todos esses anos esperando que essa dívida fosse paga. Y que habían esperado todos esos años esperan a que esa deuda fuese saldada. A mãe já faleceu há 10 anos. La madre ya había fallecido hacía 10 años. E ela disse, eu faço isto pela minha mãe. Eu estou fazendo justiça pela minha mãe. Eu não sossego enquanto não resolver isso para minha mãe.
ella apoyaba en que estaba haciendo eso por la madre y que no iba a rendirse hasta poder resolverlo. E realmente, quando nós olhamos, a questão é, eles não estavam fazendo por eles, mas pela mãe. Lo que estamos observando es que no estaban llevando este caso por ellos mismos, sino por su madre. Eles sequer sentiam que eram merecedores de receber esse dinheiro. Ni siquiera sentían que merecían recibir el dinero de esta deuda, Mas sentiam que deveriam fazer justiça pela mãe. pero sí que tenían que hacer justicia por su madre. E eles se deram conta que eles estavam todos esses anos presos a uma demanda judicial que não era deles. Y se dieron cuenta que estuvieron todos esos años presos con una demanda judicial que ni siquiera era de ellos. E, inclusive, a filha passava dificuldades financeiras porque ela passava mais tempo olhando para a mãe e para o sofrimento que a mãe teve do que olhando para a própria vida. Hasta se metió en deudas y conflictos financieros por estar mirando más al... Então, como um advogado pode resolver um conflito desses se ele nem sequer tem consciência do que está por trás desse conflito? Entonces, ¿cómo puede un abogado resolver una situación de estas si ni siquiera está consciente por todo lo que está detrás de este conflicto? E o advogado, o último, porque já passaram, acho que foram 4 advogados por esse processo, Y recién en el cuarto abogado que pasó por este proceso, porque fueron muchos, dizia: a culpa é do juiz. decía que la culpa era del juez. E quando colocamos o juiz estava lá esperando, tranquilo, porque o que precisava resolver era entre os irmãos e entre os filhos, resolver a Cuando, questão deles com a mãe. cuando en realidad el juez nada más estaba esperando a que los hijos terminen de resolver la cuestión que pasa entre ellos y su madre. Então, quando nós advogados tomamos consciência de que tem situações em que não depende de nós e que é muito pesado a gente querer resolver tudo, Así que cuando los abogados tomamos conciencia de que hay situaciones que están más allá y que no podemos estar pendientes de todo, podemos ficar só no nosso lugar de advogado e as coisas ficam mais leves. podemos quedarnos solo desde nuestro lugar de abogados y las cosas son un poco más amenas. Quantos advogados adoecem por causa dos processos judiciais que nem são seus, mas por conta do conflito a gente carrega. ¿Cuántos abogados se enferman por procesos judiciales que ni siquiera son de ellos, pero que acarrean por el conflicto? Há um mês atrás encontrei uma advogada também que era casada com um advogado. Hace un mes encontré a una pareja de abogados E quando perguntei do marido dela, ela me disse: ele se suicidou. y cuando pregunté por su marido me comentó que se había suicidado. E quando perguntei o que tinha acontecido, como era ele com os clientes, porque começamos, já tinha um tempo que ele tinha falecido, como era ele com os clientes dele. Y cuando le pregunté qué había pasado y cómo era él con sus clientes, Ela disse: ele fazia tudo pelos clientes dele, me até dijo morrer. que él hacía todo por sus clientes hasta morirse.
E então ela disse: a advocacia o matou. La abogacía lo mató, dijo. E como sabemos, não é a advocacia, é como nós entendemos que devemos carregar os pesos dos nossos clientes. Y en realidad no estaría haciendo la abogacía, sino cómo entendemos que tenemos que cargar con los pesos de nuestros clientes. Quando tomamos essa consciência, podemos ter mais equilíbrio. Una vez que tomamos esa conciencia, podemos encontrar un mayor equilibrio E ter mais inteligência emocional. y tener más inteligencia emocional. Contribuir para uma solução mais rápida Contribuir para encontrar una solución más rápida e, é claro, receber pelo que fazemos. y recibir por lo que hacemos. E quando comecei falando sobre o meu início, falando sobre esse trabalho, Al principio, cuando hablaba sobre este trabajo, e me diziam: você é corajosa de vir aqui falar de amor. me dijeron que era muy valiente para venir acá a hablar sobre amor. E tudo isso que nós estamos falando é sobre amor. Y todo lo que estamos hablando ahora es sobre amor, E não é sobre um amor romântico, no sobre uno romántico, mas sobre aquele amor que está a serviço da vida. pero sobre un amor que está en servicio de la vida. E é aquele amor que contribui para que as pessoas possam viver melhor. Que contribuye para que las personas puedan vivir mejor. Faz sentido o que eu estou falando? ¿Tiene Sí. sentido? Está clarísimo. Quem quiser fazer pergunta, podem fazer. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sim, não? Me parece, Fabi, que te quieren escuchar, te queremos escuchar. Você fala muito bonito. Obrigada, Isabel. Obrigada. Falo do coração. Hablo desde el corazón. E me emociona falar sobre isso, ainda que eu faça isso há tantos anos, mas em cada lugar que eu vou, eu sinto que o meu coração vibra quando eu faço isso. Me emociono hablando sobre esto. A todos los lugares que voy y hace tantos años, igual sigo sintiendo que mi corazón vibra cuando hablo sobre esto. Eu vou passar aqui alguns slides que eu trouxe. Aqui até eu trouxe aqui vou começar por esse aqui, para vocês entenderem um pouco mais do sistêmico. E aqui eu falo da gratidão pela vida e a gratidão pela nossa profissão. Acá hablo sobre la gratitud por la vida y por nuestra profesión. Muitas pessoas não são gratas por aquilo que receberam e querem devolver a vida aos pais. Muchas personas no son gratas por la vida que recibieron y quieren devolvérselas a sus padres. Querem dizer que o seu sistema não é bom. Eso quiere decir que su sistema no está bueno. Mas se nós estamos aqui hoje, é graças a todo esse sistema que veio, a todas as pessoas que vieram lá de trás. Pero si estamos acá hoy es gracias a todas las personas que están en nuestro sistema por detrás. E sim, em todos os sistemas, e eu vou falar todos os sistemas,
dentro de passaram todos por, los sistemas. passaram por dificuldades, por guerras, fome, mortes, Pasaron exclusões. por dificultades, guerras, muertes, hambre, exclusiones. E graças a tudo isso é que estamos aqui. Disculpa. Imagina. Y gracias a todo eso, estamos acá. E às vezes dizemos, eu quero excluir aquele meu avô que veio lá de trás porque ele era um homem violento. Y a veces decimos, quiero excluir a mi abuelo lejano porque era un hombre violento. Quando dizemos isso, é como dizer, eu não aceito a vida que veio de vocês. Sou melhor que vocês. Quiere decir que no estamos aceptando la vida que viene de ellos porque somos mejores que ellos. Então, aceitar e assentir a vida, dizer sim à vida. Disculpa. Eu também talvez você esteja na minha ressonância. Ajá. Pode repetir? É dizer sim à vida, assentir. Asentir y decir que sí a la vida. A tudo como foi, a tudo A como é. todo como es y como fue. Então, eu sempre falo aqui, trazendo a minha experiência em relação aos meus pais, para E- que vocês também se conectem com os pais e os sistemas de vocês. Y les traigo mi experiencia con mis padres para que también se conecten a sus propios sistemas y cómo fueron sus experiencias. Aqui nós falamos do pertencimento, da Hablamos hierarquia sobre pertenencia, jerarquías e dar e receber. y dar y recibir. Nossa. Pode deixar que eu fico com a minha parte. Porque eu estava antes de entrar na aula, eu estava assim. Estamos todos mal. Todos nós queremos fazer parte do sistema. Todos queremos hacer parte de un sistema E todos nós temos o nosso lugar. y todos tenemos un lugar. Às vezes nós queremos tomar o lugar de outras pessoas A veces queremos tomar el lugar de otras personas e criamos mais conflitos. y generamos más conflictos. Se vocês observarem a foto que eu estou no meio dos meus pais aí, Si miran a la foto en la que estoy en el medio de mis padres, la del medio, quantas vezes, como filhos, e aqui em relação aos meus pais, nem tanto, mas quantas vezes a gente se coloca no meio dos pais para resolver os conflitos deles? ¿cuántas veces nos ponemos en el medio de nuestros padres para resolver sus conflictos? Quantas vezes nos colocamos ali a favor do pai e a gente fala que isso é ser a filhinha do papai ou ser o filhinho da mamãe e a gente fica a favor de um e contra o outro. Entendeu, ¿Cuántas Isabela? veces nos ponemos en el medio, entendí, diciendo que somos la hija de papi o de mami y generamos favoritismo? Isso. Quantas vezes, aqui ó, vocês vão ver uma foto embaixo, a foto minha com os meus irmãos. E eu pego essa foto porque o meu irmão é o mais alto, mas é o mais novo. Eu sou a mais velha. Abajo pongo esta foto con mis hermanos y la elijo porque para destacar que mi hermano es el más alto, pero también es el más joven. Y yo soy la más grande. E quantas vezes ele quer ocupar o lugar de mais velho e quer fazer por todos nós. ¿Y cuántas veces quiere ocupar ese lugar de más grande?
E assim acontecem muitas vezes os conflitos entre os irmãos. Y así ocurren muchas veces los conflictos entre los hermanos. Graças a Deus na minha não tem, gente. Eu deixo ele fazer a parte dele. Que por suerte en mi vida no los hay. Aqui do lado vocês veem, a gente fala o seguinte, que nós recebemos a vida dos nossos pais e nós passamos adiante através dos nossos filhos e do nosso trabalho, do que nós fazemos para o mundo. Acá dice que nosotros recibimos la vida de nuestros padres y pasamos más adelante. ¿Puedes repetir? Que nós recebemos a vida dos nossos pais, nós tomamos a vida e passamos adiante. Tomamos la vida de nuestros padres y pasamos adelante Através dos nossos filhos, do nosso trabalho e do que fazemos ao mundo. a través de nuestros hijos, de nuestro trabajo y lo que hacemos para el mundo. Então, essa é a minha. Nós temos uma família que é a família de origem, que é a família de precedência. Tenemos una familia que es la de origen, una familia que es la de precedencia. E quando nos casamos, nós saímos da esfera dos pais Y cuando nos casamos salimos de la espera de nuestros padres e passamos para a nossa família de preferência. y pasamos para nuestra familia de preferencia. Esta família atual passa a ter preferência em relação à família de origem. La familia actual empieza a tener preferencia en relación a la familia de origen. Mas vocês devem observar que, às vezes, o marido ou a mulher não se desvinculou dos pais. E aí, tudo que os pais pedem, ele vai até os pais e faz. Imagina o seguinte: a mãe liga. Preciso que você vá no mercado para mim. Ela larga a família, tudo que ela estiver fazendo para ir fazer as coisas para os pais. Pero entonces a veces pasa que dentro de esta familia actual no pasa una desvinculación de la familia de origen. Entonces pasan situaciones como que llaman para decir tengo tal problema o que ir a tal lado, entonces se deja de lado la familia actual para volver a la de origen, a acompañar y resolver estos problemas o E situaciones. isso começa a dar conflito entre os sistemas. Y eso genera que ocurran conflictos entre sistemas. E observamos que esses conflitos vão parar no judiciário. Y observamos que estos mismos llegan al judicial, conflictos judiciales. Não sei se alguém aqui já viu, por exemplo, o filho a gente já teve casos assim em que o filho está com um conflito com a ex-esposa por causa da guarda do filho. E aí a mãe vem junto com esse filho e quer dizer para o advogado o que deve ser feito. E o pai mesmo da criança não fala nada. Hay casos muy comunes donde existe un conflicto entre parejas por la tenencia de un hijo, donde los padres de estas personas en conflicto interactúan más que los que están dentro del conflicto, digamos. ¿Se entendió eso, Ro? Entenderam o que eu estou falando? Sí, se entendió, Tipo, se entendió perfecto. Quiero aclarar, como que empieza a haber un desorden en el sistema porque se empieza a meter la los familia de abuelos, origen, digamos, claro, y no se está priorizando a la familia, a la nueva familia. Y sí, y ahí ya empieza a ver, o sea, como que se empieza a evidenciar de dónde viene el origen del conflicto, quizás, ¿no? Quizás en esa no jerarquía. Me siguen todos, ¿no? Ahí le estoy viendo las caritas, sí.
Sim, Ok. Sí, sí, Isa, estamos bien. sim. E às vezes os pais, né, tomam o lugar dos filhos na criação dos netos. Como muchas veces los padres toman el lugar de los hijos en la, en, Dos netos, En la educación. en la educación de los nietos, isso, en la crianza. sim. E os filhos continuam sendo crianças nesse lugar. Y desde este lugar, los hijos siguen siendo niños criados. E por isso vemos muitos homens, inclusive, que não tomam seus lugares como pais. Y por eso vemos muchas personas que no toman su lugar como padres. Postura. Sim. Então, a gente precisa entender os contextos familiares. E olha que interessante, eu coloquei uma foto, inclusive, até com cachorro. Por quê? Muitas vezes, o próprio animal de estimação da família toma o lugar de um membro da família. Por eso tenemos que entender el contexto familiar. Y acá puse una foto con un perro, porque muchas veces la propia mascota forma una eh, imagen de integrante de la familia. Toma o lugar de alguém Toma da un lugar, família. claro. Ahí permiso, ¿no, Fabiana? Voy a aclarar. Toma un lugar porque pregunto, ¿no, Fabiana? ¿Es o un excluido o alguien que no se vio? Isso, eu ia explicar Entonces, isso. ok, Isso. ok. Entonces aparece un perrito, que ay, encontramos el perrito en la calle o el gatito. Acá, ¿no? Viene a representar a alguien. Ahí te dejo, Sim, Fabiana. exatamente. E às vezes alguém do sistema que faleceu. Quantas vezes os pais perdem um filho e colocam, inclusive, um animal de estimação no lugar? ¿Cuántas veces algún integrante de la familia que fallece eh, y lo reemplazan por una mascota, ¿no? Para poner en ese lugar? Sim. Então, a honra aos pais e o agradecimento à vida são muito importantes para a gente entender o que acontece nesse sistema. Por eso el honor a los padres y el agradecimiento de la vida son muy importantes para entender qué está pasando dentro de este sistema. Aí eu vou para a gratidão da profissão, por isso que eu perguntei para vocês o que fizeram vocês escolherem a profissão da advocacia, o direito. Por eso vuelvo a la gratitud de la profesión, lo que hizo con que ustedes eligieran esta carrera. Muitos advogados sentem raiva da profissão. Muchos abogados sienten rabia de la profesión. E quanto mais raiva sentimos, mais atraímos daquilo que não queremos. Cuanto más de eso negativo sentimos, más lo vamos a traer, aunque no lo queramos. Eu olho com muita gratidão para o direito, porque na escolha da minha profissão fiquei entre direito e psicologia. Miro con mucha gratitud la elección del derecho porque anteriormente estaba entre elegir derecho o psicología. E se eu não tivesse escolhido o direito, eu não estaria neste lugar falando aqui com vocês hoje. Y si no hubiese elegido derecho, no estaría hoy en este lugar hablando con ustedes hoy. Então, o direito me trouxe me trouxe muito conhecimento. Foi graças a ele que eu entrei nesse mundo do autoconhecimento. Me trajo mucho conocimiento y gracias a él me trajo mucho autoconocimiento. Foi a minha também, a minha necessidade de fazer justiça e querer um mundo melhor. Fue también mi necesidad de hacer justicia y querer un mundo mejor.
que me trouxe até aqui. que me trajo hasta acá. Claro que eu estou falando isso lá de trás. Hoje eu já entendo diferente. Claro que hoy ya lo entiendo de una manera distinta. Então, ser grato àquilo que nós temos nos deixa livres também para caso um dia não queiramos mais estar nesse lugar, a gente possa sair e ser também próspero em outro lugar que a gente vá. Ser grato a lo que tenemos nos deja libres para cuando queramos salir de este lugar y encontrar de una mejor manera uno nuevo. Acá, Foi? Fabiana, acá hay una pregunta de Mónica que dice de qué forma podemos dejar de atraer aquello que rechazamos. Creo que vos Uhum. estabas recién diciendo una clave con el agradecimiento y la aceptación, pero no sé si querés ampliar, ¿se entiende, no, Fabi? Sí, Sim, sim, ok. entendi. Sim. De que forma nós podemos deixar de atrair aquilo que nós excluímos. Ujú. Então, quando o que acontece mesmo se a gente continua excluindo, a gente vai atrair, porque é o nosso inconsciente. Imagina, o nosso cérebro, em primeiro lugar, não entende a palavra não. Si seguimos excluyendo, vamos a atraer cada vez más eso que queremos excluir, porque nuestro cerebro no entiende la palabra no. E quanto mais dizemos não quero isso, é como se eu dissesse traz mais disso para mim. Cuanto más decimos no quiero esto, es como decir dame más de esto. E também quando excluímos as pessoas do sistema, nós estamos deixando esse lugar, vamos dizer, livre. Então outras pessoas vão ocupar esse lugar que está faltando. Cuando excluimos a esta persona del sistema, estamos dejando un lugar, un espacio libre, que entonces va a ser ocupado por otra persona. E como é que nós deixamos de fazer isso? Quando nós tomamos consciência do porquê nós excluímos. Y dejamos de caer en esto cuando tomamos conciencia de qué es lo que estamos excluyendo. Então, imagina que eu excluo o meu pai. Imagínate si excluyo a mi papá, Porque eu digo, ele foi alcoólatra, um pai ausente. porque Imagina fue que fosse isso. alcohólico, ausente. Imagínate. Ejemplo. E eu julgo isso nele. Y juzgo todo esto sobre él. Posso pensar qual tipo de relacionamento eu vou atrair para mim. Puedo pensar qué tipo de relación voy a traer para mí. Possivelmente pessoas parecidas com meu pai. Posiblemente personas parecidas al perfil de mi papá, Para que eu possa olhar para ele. para que pueda mirarlo. Quando tomo consciência disso, posso incluir o meu pai no meu coração. Cuando tomo conciencia de esto, puedo incluir a mi padre en mi corazón E entender que ele era apenas uma pessoa comum. y entender que era apenas una persona común, Com dificuldades como outra qualquer. con dificultades como cualquier otra, E que talvez tenha aprendido isso com seu próprio pai. y que quizás solo había aprendido todo eso con su propio padre E que ele não conseguiu fazer diferente. y que no pudo haberlo hecho de otra manera. Com essa compreensão,
teniendo esa comprensión, posso parar de. Com essa compreensão, eu vou incluí-lo no sistema. con esa comprensión puedo incluirlo dentro del sistema E parar de atrair pessoas semelhantes. y dejar de atraer personas parecidas. Fazemos isso através de constelação, de movimentos sistêmicos, Hacemos todo este ejercicio a través de constelaciones, de movimientos sistémicos, mas, como eu sempre digo aos meus alunos, constelação não é milagre. pero como siempre le digo a mis alumnos, constelaciones no son milagros, Mas fazem milagres se você acreditar nisso e você aceitar isso no seu coração. pero pueden generar milagros si aceptas todo esto y lo aceptas dentro de tu corazón. Uma vez, uma aluna fazia 15 anos que não via o pai. Una vez una alumna hacía 15 años que no veía al padre E ela dizia que o pai não era uma pessoa boa, que tinha traído a mãe, e decía que, que no era una buena persona, que le había sido infiel a la madre, e que sentia muita raiva dele. que le tenía mucho rencor. E quando ela pôde olhar para ele no movimento de constelação, Y cuando pudo verlo dentro del movimiento de constelaciones, ela pôde perceber que no fundo ela o amava muito. pudo percibir, Perceber, ahí va. Pudo perceber. percibir que en el fondo lo amaba mucho E que muitas vezes ela estava leal à mãe dela. y que muchas veces solo estaba siendo leal a su madre. E depois desse movimento, alguns dias depois, o pai dela ligou para ela. Y que después de este movimiento consciente pudo llamar a su padre. E ela foi ao encontro dele e eles tiveram uma conversa que foi muito boa para os dois, onde houve uma reconciliação. Y que pudieran encontrarse y tener una reconciliación después de una charla. Então, onde começou isso? No coração dela. Entonces, ¿desde dónde empezó esto? Esa reconciliación, desde su corazón. Quando ela pôde olhar para esse pai, ela abriu espaço para que a aproximação entre os dois acontecesse. Cuando pudo incluirlo, estuvo abriendo un espacio para que este encuentro y conciliación se dé. Acontecesse. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Então, é sobre isso que nós estamos falando, é sobre a vida. E tudo isso que a gente traz vai parar no judiciário. Entonces, es sobre esto lo que estamos hablando, sobre la vida, y que todo lo que traemos pasa a lo judicial. Sim. Mais perguntas? Não? ¿Alguna otra pregunta? Rosana, quer falar alguma coisa? Cadê a Rosana? Me van, Ah, acá estoy, acá estoy. Ah, tá. Bueno, bueno, ¿cómo están ahí los que están
los que están ahí Acho que escuchando del Maria otro José lado. quer falar. ¿Mm? María José, ¿querés comentar algo? Dale. Sí, hola. O sea que lo que nos pasa en nuestra vida lo reflejamos en nuestro trabajo. ¿Eso entendí? Como que, Sim, o sea, sim. claro. Y esto viene a darse por esta vinculación así de sistemas, o ahí me perdí. José Fabiana Ah, quiere contestar. isso acontece pela vinculação dos nossos sistemas? Sim, o que a gente passa no nosso sistema familiar, a gente leva para o nosso trabalho. Foi isso que eu entendi da pergunta da Maria José, certo? Certo. Então, a gente leva para o nosso trabalho, para o nosso contexto. Quer ver uma coisa? Você tem um escritório de advocacia? Como é o seu trabalho? Me explica um pouco. Sí, lo que llevamos de nuestro sistema, em, lo que llevamos de nuestro sistema familiar, lo Ahí, llevamos al trabajo. déjame Como, que yo ayudo un poquito. dale, dale. Voy a intentar, Fabiana, de contestar y aclarar la pregunta para vos, ¿sí? Tá, Ok. Lo que Fabiana nos cuenta, María José, es que nosotros formamos parte de varios sistemas. El primero es el familiar de origen, ese es el primero. Luego de ahí tenemos otros sistemas. Sistema de trabajo, el sistema de la otra familia, el sistema de la ciudad, el sistema del país. Ahí empezás a ver muchos sistemas. Esos sistemas tienen un orden, tienen una jerarquía. Algo Fabiana nos dijo de las leyes que rigen estos sistemas. ¿Sí? Y muchas veces nos suceden cosas en nuestro trabajo y en nuestra vida que son fractales o representaciones de algo que falla o que está pendiente en ese sistema de origen. Vos, Fabiana, me comprende, ¿no? sim, Ok, compreendo. está bien lo que estoy diciendo. Ok, Sim. entonces, claro que puede ser, María José, que tenemos las cosas que nos pasan son como representaciones o son el síntoma de algo que está en ese sistema de origen o en el sistema actual que está en desequilibrio, o que hay un desorden, o que alguien está ocupando el lugar que no tiene que ocupar, o que no se está respetando la jerarquía, o por ejemplo, que hay un excluido, esto que decía Fabiana de los excluidos, ¿no? Cuando yo excluyo, el excluido quiere hacerse ver y va a aparecer por todos lados. Hasta que no lo incluya, no lo integre, no va a parar. Y no lo integre, como dice Fabiana, desde el corazón. No solamente una declaración, ay, lo integro. No, no, lo siento en mi corazón y lo integro. No sé, Fabiana, si me É comprendiste. isso mesmo. Sim. Ok, ok. María E, José, sí, dale, ahí, seguí vos. a pergunta para Maria José é: você trabalha, é um escritório? No que você trabalha? ¿En dónde trabajas? ¿En un estudio? ¿Cómo es tu área de trabajo? Trabajo sola por mi cuenta hace muchos años. Sí, trabajé en estudios y después de hace unos años empecé a trabajar por mi cuenta y bueno, sigo en eso, pero veo que todo lo que comentaste hoy lo veo muy clarito, digamos, porque es como que me pasa, no sé, siento que me pasa todo lo que comentabas respecto a cómo la conflictiva del cliente era mi conflictiva, ¿no? Y cuántos dolores de estómago, de cabeza, malestar, bueno, no sé, más aún que trabajo sola y peor, digamos, aún más difícil, digamos, porque es como que la mochila siempre todo por mi cuenta, ¿no? Y sostener la angustia del otro. Y recién te puedo decir que hace muy poco estoy entendiendo eso, pero hace muy poquito, ¿no? Después de estar 25 años ejerciendo la profesión, mira lo que te digo. Pero bueno,
estoy viendo como cosas muy maravillosas también y mucho más livianas y creo que me está gustando un poco más la profesión, se me estaba haciendo muy pesada. Estoy tratando de encontrarle, viste, esa lucecita, ¿no? Pero me siento, no sé, no lo puedo explicar por ahí en palabras, ¿no? Todo lo que dijo, pero Encontrar o cómo se nota, equilíbrio? ¿no? Ainda está buscando o equilíbrio? Intentando. É, por que eu fiz essa pergunta? Porque ela já trabalhou com outras pessoas, em outros escritórios. A forma como a gente se relaciona também com sócios, com parceiros de trabalho, também estão ligadas com a forma como a gente olha para os nossos pais, para a forma como a Claro. gente lidava com eles, com os nossos irmãos. Pode falar, Isabela, senão eu falo. No, no, era en español. Que la manera que nos relacionamos en el caso de una oficina con nuestros compañeros y colegas también está muy relacionada con la manera con la que nos relacionábamos con nuestros padres E Y, com nossos y con los irmãos. y con hermanos, hermanos, sí. con familiares. Sí, hermanos porque creo que es por estar en la misma línea, Claro, Isso. los de pares, sí. convivencia y E porque às vezes a gente olha para as pessoas que estão trabalhando conosco e a gente acha que eles são pessoas da família. porque a E a veces gente trata miramos, eles como se fosse o pai, como se fosse o irmão. porque a veces miramos y tratamos a nuestros colegas como si fueran personas de nuestra familia. Então, e também, às vezes, nós temos também vamos supor, um escritório que é familiar. Y muchas veces existen casos de oficinas que son familiares. Então, trabalha o pai, trabalha o filho, trabalham Que outros trabaja el sócios. padre, el hijo, otros socios relacionados con esta familia. E às vezes a forma como eles lidam com as relações em casa, eles trazem para dentro do trabalho. Y a veces la manera con la que lidian sus relaciones en casa las llevan directamente al trabajo. Vou dar um exemplo. Imagina que trabalha um marido e mulher e eles têm lá alguns funcionários e tem uma secretária, por exemplo. Por ejemplo, imaginen una oficina donde trabajan marido y mujer y tienen distintos funcionarios, por ejemplo, una secretaria. E os dois brigaram em casa e eles estão sem se falar. Y los dos se pelearon en la casa y están sin hablarse. E a mulher chega no escritório e diz para a secretária: diga para o fulano que eu preciso disso e disso e disso. Y la mujer llega y usa a la secretaria intermediaria, sí. Y dice, anda a decirle a fulano que necesito esto, esto y esto. Ou seja, a mulher, eles colocaram esta terceira pessoa que não tem nada a ver com o conflito deles dentro do conflito. Incorporaron a una tercera persona que no tiene nada que ver con su conflicto dentro del conflicto. E geralmente essa projeção é como se essa terceira pessoa fosse um filho. Inconscientemente esa proyección sería como si esa tercera persona fuese un hijo. E que ficasse ali mediando o conflito deles. Que está ahí mediando el conflicto de esas dos personas. Provavelmente eles fazem isso em casa também com os filhos. Probablemente también hacen eso en la casa con sus hijos. Então são centenas, né? Eu falo milhares de dinâmicas que a gente pode observar em muitos contextos, porque são pessoas diferentes. Entonces son como un millón de dinámicas y situaciones que se pueden
observar en distintos contextos porque son personas diferentes, muchas personas diferentes. Tudo bem? Ok. Todo bien, todo bien. ¿Alguna pregunta más, chicas? A ver. Dice acá Adriana, sí, se nos presentan situaciones conflictivas. ¿Cómo detectamos en qué sistema está el desequilibrio? ¿Por dónde se puede comenzar? Mirá la pregunta, ¿eh? Dice, Ah, ¿cómo detectamos en qué sistema está el desequilibrio, el desorden del sistema y por dónde se puede comenzar? Bueno, Adri, ahí hay que estudiar derecho sistémico. Exato, é isso que eu ia falar. Mm. Porque a gente não tem como dizer aonde começou o desequilíbrio. E às vezes, se eu estou perguntando em que sistema, vamos supor que eu tenho uma relação, né? Eu estou aqui, eu e meu esposo, e eu começo a dizer, eu quero saber em que sistema que tem desordem. Ou seja, eu já estou querendo culpabilizar o outro pela minha dificuldade. ah, vamos de novo. Quando eu quero saber qual é o sistema, então imagina que eu tenho um conflito, eu e o meu esposo, e eu falo assim, eu quero saber qual é o sistema que está em desequilíbrio. Imagínate que quiero saber cuál es el sistema que está en desequilibrio y estoy discutiéndolo con mi esposo y Se eu quero saber qual é o sistema, eu não es- eu estou querendo dizer quem é o culpado por isso. si estoy queriendo saber cuál es el sistema, quiero descubrir o decir quién es el culpable por esto. Então, aqui o que nós fazemos é olhar para nós mesmos Estamos mirando a nosotros mismos e a nossa responsabilidade por aquele conflito. y a nuestra responsabilidad por ese conflicto. Quando estamos numa posição de advogado, Desde la posición de abogados, o objetivo também não é saber de quem é a culpa, el objetivo no es realmente saber de quién es la culpa, mas olhar para o contexto geral. pero observar el contexto general E as dificuldades do sistema, y las dificultades del sistema, sem julgar uma parte ou outra, sin juzgar una parte o la otra, trazendo apenas consciência. solo para concientizar, Que cada um deles tem responsabilidade na solução do conflito. solo para concientizarlos de que cada uno tiene una responsabilidad en la solución del conflicto. ¿Puedo agregar algo, Fabiana? Y después hay otra pregunta más. Ahí, básicamente, Adri, cuando conocemos realmente el funcionamiento de todas estas leyes sistémicas, de lo que es todo lo que trae todo lo que trae la ciencia sistémica, como decía Fabiana, vemos primero cuál es la parte personal, o sea, cuál es la parte, ponemos luz sobre el tema, y ahí cuando ponemos luz se evidencia lo que está en desequilibrio, Isso. ¿sí? Sin que nosotros tengamos, o sea, nosotros como que facilitamos, acompañamos que el cliente pueda verlo, pero sin poner la culpa, porque cuando queremos empezar a señalar con el dedo de vuelta, ¿sí? Volvemos a caer en el viejo paradigma. Acá es ver, conocer cómo funcionan estos órdenes, los órdenes del amor, que Fabiana nombró a Hellinger, que es el de los órdenes del amor, entre otras cosas, y en base a eso ver, poner luz, poner conciencia, ¿sí? Poner conciencia. Isso. Sí, Graciela, hay una pregunta acá de Mónica Fabiana que dice, Sim. ¿qué es el derecho sistémico? Básicamente, ¿cómo funciona y cuáles son sus resultados? O sea, es una pregunta
de É, conferencia. esse aqui, o que a gente está, tudo o que eu falei aqui tem a ver com direito sistêmico, porque o direito sistêmico, ele fala principalmente sobre a influência do sistema nas relações do direito e também como as leis sistêmicas influenciam nos processos, nas dificuldades dos nossos clientes. Se entendió Mm, perfecto, me parece, ¿no? Todos entendieron. Sí, Todos, sí, entendeu? sí. Então, o direito sistêmico, como a gente fala, não é uma nova área do direito. Ele é uma forma de nós compreendermos as relações humanas. no es una nueva área dentro del derecho, es una manera de que comprendamos las relaciones humanas. E como eu posso falar do direito sistêmico? Quais são as ferramentas que nós utilizamos? Y As cuáles leis, son las herramientas que utilizamos y cómo puedo hablar sobre el derecho sistémico. constelações familiares, coaching, PNL, Constelaciones familiares, coaching, PNL, inteligência emocional. inteligencia emocional. Então, todos esses conhecimentos, eles nos ajudam a entender o que está por trás do conflito. Tener todos estos conocimientos nos ayudan a entender lo que está por detrás del conflicto. E quando você fala dos resultados possíveis, é justamente as partes se comporem, né, se reconciliarem, Y cuando hablas de los resultados posibles es justamente cuando las distintas partes se reconcilian e quando o processo ele vai com uma, vou dizer, para o profissional ele se torna mais leve. y el proceso para el profesional, el abogado, se hace más leve. No Brasil, temos alguns lugares em que os juízes fazem a constelação. Acá en Brasil tenemos algunos lugares donde los jueces hacen la constelación. Inclusive, o Dr. Sam Storch, que é o criador do termo direito sistêmico, Incluso Sam Storch, que es el creador del término derecho sistémico e pioneiro das constelações no judiciário, y pionero de las constelaciones dentro del judicial. ele faz diversos, vamos dizer, diversos workshops Esta persona realiza diversos workshops, tipo dentro, clases dentro, dentro do judiciário. dentro del judicial. E quando as partes estão ali presentes e participam desses movimentos, Que cuando las partes están presentes y participan de estos movimientos, ele tem um índice muito alto de acordos. alcanza un índice muy alto de acuerdos. E hoje no Brasil nós temos muitos lugares que aplicam. Hoy en Brasil hay muchos lugares donde lo aplican. Nós temos cerca de, bom, esse ano a gente ainda não tem ali quantos, mas temos mais de 100 comissões de direito sistêmico. Con más de 100 comisiones de derecho sistémico. Só aqui em São Paulo, onde eu sou presidente estadual, nós temos 40. Aunque en San Paulo, donde Fabiana es presidenta del derecho Fabiana es presidenta de la Comisión de Derecho de Sistémico la de San Comisión de Pablo. Derecho Sí. Sistémico, ahí va, solo tienen 40. Então, nós temos visto muitos bons resultados em termos de processos e atendimento com as pessoas e principalmente para os profissionais que começam a estudar sobre esse tema. Pero vimos muy buenos resultados de parte de profesionales y casos que empezaron a aplicar este sistema.
sim. Acho que a Bueno, Mônica quer perguntar. sí, Mónica levantó la mano ahora, no sé, Moni, y bueno, y ya por la hora, digo, vamos después, Sim. sí, vamos Ainda vou cerrando. atender. Sí, 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 sí. Vou fazer um atendimento às 21h. Sí, sí, por eso, ya se nos fue, pero bueno, estuvo muy interesante. Moni, ¿qué querías Sim. preguntar? Buenas noches. Buenas noches. Que he empezado yo a hacer un curso de proceso por audiencias civil, no penales sería, y me alienta mucho saber que el nuevo paradigma del derecho se está generalizando. Bueno, tras de eso me he perdido el de derecho sistémico y tampoco tenía muy claro en el afán de superar esto que decía María José. Me sentía muy identificada con lo que ella manifestaba también muchos años en la profesión y he notado que me afectaba mucho, me afectaba en la salud, me estaba afectando en la Isso salud mesmo. y para cada vez más imponer mi personalidad en los casos que llevo, imponer mi personalidad producto de haber estudiado con Rosana Abril. He ido buscando cosas en ese sentido, porque la verdad que vivir de una profesión que te gusta, pero que el ejercicio no te satisface, no sabía cómo encauzarlo. Bueno, eso del coaching y todo lo que he hecho con ella me ha ayudado un montón. Así que bueno, voy a ver si puedo retomar el tema este del derecho sistémico, porque quiero las pocas vetas que quedan ahí, celulitas malas, quiero sacarlas del todo porque a esta altura de mi vida ya no quiero cosas que me desgasten, quiero cosas que me Sim. produzcan satisfacciones, no preocupaciones y malestares porque no van con mi perfil de abogada. Ujú. Moni, te Así que bueno, esperamos me voy a en... poner en contacto con vos. Te venís ahora en junio entonces, Moni, que va a estar Ay, bueno, Fabiana ojalá. presencial. Sim. Ay, qué bueno, Claro, qué claro. bueno. Ahora, esperen que voy a ponerlos a Sigo en todos. contacto. Sí. Bueno, sí, ya estamos en la hora, se nos repasó la hora. Obrigada, Mônica. Gracias, Muitas Mónica. graças. Gracias. Se nos pasó un montón la hora. Tranquilo. Bueno, que quiera hacer algún comentario, aunque sea en el chat, de qué se llevan los que han estado acá, los que están ahí, no sé, Leire, de pobre, está de España, debe estar con, no sé, Leire, si querés escribirnos algo, qué divina que está, son de la 1 de la mañana en España. Los que nos quieren escribir acá, que se llevan, y bueno, y recordarles a todos que, Fabi, toma un poquito la palabra, recordarles a todos que, bueno, esto fue una introducción, pueden seguir a Fabiana en sus redes, ya la compartí. El próximo encuentro es el 14 de junio, va a haber otra aula abierta. Y luego Fabiana viene acá a la Argentina, a Buenos Aires, así que Moni, si estás por ahí todavía, si estás ahí. Directamente se vienen al taller presencial porque van a ser 3 días de inmersión, constelaciones. Ahí contanos un poquito, Fabiana, así clarito, digo, clarito, despacito, así, igual se te entiende re bien, ¿eh? Isabela una genia, así que nos va ayudando. Esos 3 días que va a ser presencial, ¿no? Que Sim, vamos a estar haciendo, sí. sim. Serão dias muito intensos. Então, eu convido vocês a estarem conosco, a viver um pouquinho disso, a olhar para a profissão de vocês. Eu acredito que isso será um salto quântico Mm, na vida de vocês. sí. Sí, van a ser 3 días de inmersión, que significa vamos a estar todo el día, viernes, sábado y mediodía el domingo, con constelaciones, con derecho sistémico, con también yo voy a dar toda la parte del transgeneracional, que es el árbol genealógico, que es de la mano, o sea, dentro de las herramientas del pensamiento sistémico, el árbol genealógico, el transgeneracional, de verdad, yo lo estoy aplicando en todos los casos un montón, así que la combinación con lo sistémico es una maravilla. Y bueno, y cualquier duda nos escriben, tienen mis redes, las redes de Fabiana, nos escriben y bueno, y nada, acá están diciendo, mira, te leo, Fabi.
Agradecimiento profundo por su generosidad, esperanzada y feliz. Ale dice, me voy con ganas de vivir el encuentro presencial y seguir estudiando para entender mejor el derecho sistémico. Mil gracias. Muchas gracias, Fabiana, Roxana, excelente. Dice alguien que no le funciona la cámara. Interesante el tema. Gracias, me llevo ganas de constelar y seguir aprendiendo nuevas formas de ver las relaciones humanas. Quiero contarles algo, así rápido, pero muy rapidito. Además, lo sistémico se aplica mucho en los temas institucionales de empresas. Yo estoy haciendo todo un trabajo sistémico con un cliente que tiene un tema de su empresa y tiene mucho conflicto en su empresa y está cambiando la empresa, el domicilio está yendo a otro país. Bueno, y estoy aplicando todo lo que es la ciencia sistémica con constelaciones para la empresa resolviendo esos conflictos. O sea, ¿qué les quiero decir? Parecería que es solamente para familia, pero no, es para Exatamente. todo. ¿No es cierto, Fabi? Sim, para todo. Inclusive, eu vou fazer com vocês constelações organizacionais também. Mm. Então, quem estiver no encontro conosco, a gente vai trabalhar também temas, porque como advogados, a gente também trabalha com as empresas dos nossos clientes. A gente trabalha com sucessão, a gente tem muita coisa que dá para a gente trabalhar, e fora os nossos escritórios, que são empresas. Sí. Eh, Fala, Isa. Dale, Isa. Dale. Isa, un aplauso para Isa que nos no, no, ayudó, no. que es su primera así traducción en Zoom. Así que Obrigada, Isa. gracias, Isa. Hice lo que pude. ¿Quieres repetir esa última frase dos escritorios? No, que vamos a hacer, que vamos, contarle, Fabiana, que vamos a hacer constelación organizacional. Para compreender também como funcionam os escritórios de advocacia. Então, nós vamos fazer isso Claro. para vocês entenderem, tá bom? Sí. También van a hacer ejercicios para que entiendan cómo funciona esto dentro de las oficinas de la abogacía. Exacto. Así que bueno. Então, muitas graças. E Rosana, de novo, muito obrigada. Paula também, muito obrigada. E Isa, né? Eu estou aqui me aprendendo também. Gracias, Isa. No, de Obrigada nada. a todos vocês por terem participado hoje. Espero que vocês possam estar aqui no dia 14. Nós vamos fazer algo mais prático, então eu quero fazer alguns movimentos de constelação com vocês. Então, espero que vocês venham abertos para isso, para vocês também conhecerem e também sentirem no corpo como isso pode ajudar vocês, tá bom? El 14 va a Perfecto. ser una clase más práctica que vamos a hacer ejercicios para que también puedan comprender cómo se mueven todos estos conceptos dentro de ustedes y cómo aplicarlos. Buenísimo. Bueno, gracias, Fabiana, chicas y Omar. Chicas y Obrigada. Omar. Buenas noches y bueno, nos vemos prontito. Gracias. Graças. Gracias, Isa. Bien, No. bien, Isa. Adiós. Chao. Tchau. Chao.